15 de janeiro de 1902. Nesse dia acontecia uma reunião que mudaria para sempre o curso da história. Naquela tarde, numa sala repleta de advogados, magnatas e burocratas, era oficializada a criação do Conselho Geral de Educação, uma organização com interesse aparentemente nobre de promover o ensino, a alfabetização e a educação nos Estados Unidos, sem distinção de raça, sexo ou crença religiosa. A intenção, na realidade, era apenas uma: criar operários obedientes para servirem as elites, trabalhadores que não pensassem, que apenas seguissem ordens sem questionar, dando a maior parte de suas vidas por algumas migalhas e ainda se sentindo gratos por isso. Um sistema projetado para que crianças fossem para escolas cheias de alegria, energia e criatividade e saíssem como trabalhadores obedientes que iriam manusear as máquinas e manteriam as fábricas funcionando. Essa é a base de todo o sistema educacional como conhecemos hoje. No final do século XIX, o mundo estava à beira de uma nova era, a Revolução Industrial. Esse avanço tecnológico traz consigo novos desafios, como a escassez de mão de obra qualificada para acompanhar a grande demanda. Era necessário um sistema que preparasse as massas para a era industrial que estava a todo vapor. Nesse contexto, surge uma pessoa que vai ser primordial para que o sistema de educação como existe hoje entrasse em vigor. O seu nome é John Davison Rockefeller, um dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Então imagine que você é John Rockefeller no final do século XIX e você tem um grande problema. É a Revolução Industrial e você tem um império gigante de petróleo nas mãos, mas simplesmente não consegue encontrar escravos assalariados suficientes para manter as engrenagens desse império girando. Seu império precisa de trabalhadores obedientes e disciplinados para trabalharem em plataformas de petróleo, extração, transportes e refinarias, tudo em troca de algumas migalhas. Ao contrário de hoje, onde você pode simplesmente fazer um post nas redes sociais que virão vários candidatos com qualificações até você, naquela época, a maioria dos americanos viviam vidas simples em fazendas. Eles eram educados em casa ou frequentavam escolas administradas por igrejas. Eles não sabiam como trabalhar em uma fábrica ou em uma refinaria de petróleo. Eles nunca foram condicionados a bater o ponto. Então, você precisa de uma maneira de educar a população em grande escala para que eles possam trabalhar para você. No entanto, você não pode educá-los demais. Lembre-se, o conhecimento é perigoso. E como você mesmo já disse, eu não quero uma nação de pensadores. Eu quero uma nação de trabalhadores. Então, se você vai educar as massas, precisa fazê-lo com muito cuidado. Se ensiná-los demais, eles se tornarão independentes, ambiciosos, pensarão por conta própria e poderão mais tarde se tornarem os seus concorrentes. Então, você ensina apenas o suficiente para que eles possam manter seu império funcionando com felicidade. Então, o que você faz? Você ajuda a criar um sistema escolar público. De repente, todo pai poderia simplesmente enviar seus filhos para uma escola pública gratuita, financiada pelo bom e velho Rockefeller. Para o resto do mundo, você parece um santo. Você está dando educação gratuita a todos aqueles americanos incivilizados e ignorantes. Mas você e eu conhecemos a verdade. Ao colocar a oportunidade de educação gratuita na frente de milhões de pais americanos, você conseguiu enganá-los a entregar seus filhos ao Estado. Assim, por 8 a 12 anos, dos mais importantes para a formação de uma criança, você consegue condicioná-los a ser exatamente quem você quer que sejam. Você decide o que eles aprendem e não aprendem. Você decide como eles veem o mundo. Você os condiciona a serem obedientes, a não perseguirem seus sonhos, a acreditarem que a única forma de ganhar a vida é trabalhando para alguém mais poderoso do que ele. Você ensina que se não seguirem as ordens exatamente ao pé da letra, serão um fracasso. E funciona, porque esses são os traços que fazem um bom trabalhador. Dando a cada americano acesso à educação pública padronizada e gratuita, você conseguiu resolver o problema trabalhista nos Estados Unidos. Mas apesar dos benefícios, o bom e velho Rockefeller obviamente não estava fazendo isso por benevolência. Basta olhar para outra citação do seu sonho para os americanos rurais e você terá uma ideia de quais eram suas verdadeiras intenções. Frederick T. Gates, assessor e ex-consultor de Rockefeller, colocou isso perfeitamente quando explicou o que ele imaginava para o sistema educacional dos Estados Unidos. Em nossos sonhos, temos recursos ilimitados e as pessoas se entregam com perfeita docilidade à nossa mão modeladora. Não tentaremos fazer dessas pessoas ou de seus filhos filósofos ou homens de conhecimento. Não buscaremos criar grandes artistas, pintores, músicos, nem advogados, médicos, pregadores, políticos ou estadistas. A tarefa que nos propomos é muito simples, bem como muito bela. Treinar essas pessoas para venderem as melhores horas de suas vidas em troca do menor salário possível e ainda fazê-las se sentirem gratas por isso. Mas calma, porque isso é só a ponta do iceberg. O buraco é bem mais embaixo, pois as origens de fato do sistema educacional começam bem antes de Rockefeller.
As origens do sistema educacional remontam a um lugar chamado Império Prussiano, uma região que se encontra agora na Alemanha moderna. Os prussianos eram gênios em controlar as massas. No ano de 1717, o rei Frederick William I da Prússia estabeleceu o primeiro sistema de ensino obrigatório. Agora, esse sistema de ensino tinha um motivo muito intencional na Prússia: transformar crianças em soldados extremamente patrióticos, leais e obedientes. O sistema escolar foi 100% projetado com esse objetivo. Eles desenvolveram testes padronizados, valorizavam o respeito à autoridade, condicionavam as crianças ao tédio e à monotonia, fazendo-as ficar em salas de aula olhando para uma direção por longos períodos de tempo, com poucos intervalos, tocando sinos para sinalizar quando era hora de entrar ou sair, corredores escuros e entediantes, prédios parecidos com prisões, carteiras em fila e uniformes escolares. Isso te lembra alguma coisa? Tudo foi projetado para formar, como em uma fábrica, soldadinhos leais e patrióticos prontos para a guerra. Mas também havia um segundo motivo. No final do século XVIII, a Prússia invadiu a Polônia e venceu. Ela agora ocupava aquele território, mas os prussianos enfrentavam um novo problema. Apesar de controlarem a Polônia, como iriam fazer com que o povo polonês aceitasse seus novos governantes alemães? Eles eram os colonizadores, o inimigo, e ainda assim precisavam fazer com que toda a população abandonasse sua identidade polonesa e aceitasse o nacionalismo alemão imperial. Mas os prussianos não eram estúpidos. Eles sabiam que não tinham chances de mudar a mente dos adultos. Os adultos eram poloneses orgulhosos. Não havia esperança em convertê-los. Mas as crianças polonesas eram muito mais maleáveis. E se pudessem doutriná-las, poderiam dizimar a cultura polonesa em apenas uma geração. Então a Prússia criou um novo sistema educacional de 8 anos, onde durante 8 anos as crianças iriam para a escola e aprenderiam coisas como ler e escrever, mas também aprenderiam a ouvir ordens, aprenderiam a fazer o que lhes mandassem e a respeitar a autoridade de seus líderes prussianos, de modo que quando saíssem, essa era a única realidade que conheceriam. E esse novo sistema de educação prussiano funcionou. Um filósofo prussiano descreveu brilhantemente esse sistema. A educação deve ter como objetivo destruir a vontade própria, para que depois que os alunos forem instruídos, sejam incapazes pelo resto de suas vidas de pensar ou agir de maneira diferente. Quando a técnica for aperfeiçoada, os governos serão capazes de controlar seus escravos com segurança, sem a necessidade de exércitos ou policiais. Era tão poético como verdadeiro. Com o avanço das pesquisas sobre o controle das massas e até mesmo teorias de superioridade racial, não é de se notar que os primeiros estados com o sistema prussiano tinham características de xenofobia e nacionalismo extremo. O sistema prussiano era tão eficaz que chamou a atenção de uma pessoa, um influente político americano chamado Horace Mann. Horace Mann planejava exportar esse modelo prussiano para o bom e velhos Estados Unidos. Ele era apaixonado por reformular a educação americana. Era o seu dever de vida. Então, em 1843, ele viajou pela Europa visitando escolas para obter ideias. Mas nenhum sistema educacional o impressionou mais do que o modelo prussiano. Para ele, o modelo prussiano era uma obra de arte. Aqui estava o mapa para moldar crianças em qualquer coisa que a elite quisesse. Se o modelo prussiano podia remover todos os traços da cultura polonesa, o que poderia fazer pela América? Com o modelo prussiano, não importaria se as crianças fossem protestantes, católicas, negras, imigrantes, nativas americanas ou até mesmo ateístas, porque seriam doutrinadas pelo patriotismo, dever e trabalho. E com a influência política de Horace Mann, escolas públicas financiadas por impostos, seguindo o modelo prussiano, começaram a aparecer lentamente por toda a América. E aos poucos, pais, professores, aqueles no comando e a sociedade como um todo começaram a aceitar o modelo prussiano como a única maneira sensata de educar a juventude. O mesmo modelo com apenas objetivos diferentes, mas parecidos. Na Prússia, o objetivo era criar soldados, e nos Estados Unidos, a intenção era criar trabalhadores. Horace Mann mudou a face da educação pública para sempre, mas o sistema escolar público ainda não estava em sua forma final, porque, por mais que o modelo prussiano fizesse maravilhas para o governo, ainda não fazia muito pelos empresários e magnatas daquela época, como Rockefeller. No final do século XIX, a escola era obrigatória. Eles estavam usando o modelo prussiano, mas ainda havia um grande problema. Não havia nenhum currículo padrão a seguir. Então, a maioria das crianças acabava não aprendendo nada que as tornasse úteis em uma refinaria de petróleo, mina ou fábrica. Não importava o quanto fossem submissas e obedientes. Se não tivessem um conhecimento básico necessário para desempenhar um trabalho, não serviriam.
John Rockefeller viu o poder do modelo prussiano sobre as massas e planejou infiltrá-lo sistematicamente. Com a ajuda de confidentes próximos como Frederick Gates, ele estabeleceu o Conselho Geral de Educação com um investimento que equivaleria a bilhões hoje. Eles então começaram a moldar o currículo, o funcionamento e o que era ensinado, garantindo a produção de trabalhadores com as habilidades básicas necessárias para empregos industriais. Mas não foi apenas Rockefeller. Agora, muitos outros magnatas americanos como John Carnegie e JP Morgan, sabendo do modelo de controle prussiano e como eles precisavam de mais trabalhadores para suas indústrias, resolveram fazer o mesmo, injetando bilhões de dólares nesse sistema como um cavalo de Troia. Andrew Carnegie, por exemplo, financiou bibliotecas e universidades através de suas fundações de investimentos financeiros, ajudando a moldar o sistema educacional como conhecemos hoje, com testes padronizados, livros didáticos, exames e requisitos rigorosos antes do próximo estágio. Esse é o modelo que a América e o resto do mundo passaram a adotar em grande parte graças aos Rockefellers. O sistema educacional americano agora se torna padrão em todo o mundo, sendo o pilar de quase todas as escolas e universidades modernas. Desde aquela época até os dias de hoje, tudo em uma escola é similar a uma indústria do século XIX. O método de ensino é baseado em memorização e repetição, igual o trabalho repetitivo das fábricas. A estrutura hierárquica é rígida, não há espaço para pensamento crítico, imaginação e criatividade. O certo e errado é o sistema que define, e como diz o Capitão Nascimento, o sistema é foda.